Boa noite, né? Não sei se todo mundo que está aqui já participava do projeto, já que tem algumas pessoas novas. Eu sou João Pedro, professor de Sociologia, faço Ciências Sociais aqui na UFPE, estou no sétimo período, aliás, entrando no oitavo, mas como está em pandemia, não é exatamente oitavo. E sou coordenador de Sociologia também no projeto do Portal. Beleza? A aula de hoje vai ser uma aula que, como o Enem foi adiado, a gente acrescentou ao cronograma, então não fazia parte do cronograma inicial. E vai ser sobre imagem e sociedade. Antes de tudo, é importante que vocês reflitam sobre essa aula, tentando encaixar ela no cotidiano de vocês, principalmente no momento presente, em que as imagens estão constantemente no nosso cotidiano, certo? E aí, César vai se apresentar também. Foco em tu, César. Tá, deixa eu botar aqui, peraí. Foi. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é César, eu sou monitor do portal, né? Eu não sou professor. E aí, quando o pessoal pediu uma aula, assim, uma sugestão de aula, eu pensei em imagem e sociedade, por que não? Né? Pensando que é um tema que eu tenho muito interesse em trabalhar, enfim, estudar. Eu pensei, bom, bora trazer esse portal, né? Ano passado eu trabalhei com cinema na redação, por que não trabalhar esse ano com uma aula sobre imagem e sociedade? E aí é um pouco isso, assim, eu acho que vai ser uma aula bem legal. Eu já dei umas treinadas, vai ser massa. E então, apresentando essa capa aqui da aula, essa foto é de Sebastião Salgado, certo? É um brasileiro que é mundialmente conhecido pelas fotografias que tirou. E eu aconselho muito vocês a assistirem ao documentário O Sal da Terra, que é uma biografia da carreira dele enquanto fotógrafo, para vocês entenderem como que fotografia está ligada à formação de pessoas, de seres humanos. E não necessariamente só a fotografia, mas a imagem em si está ligada à história da humanidade e principalmente agora no século XXI, ela não só está ligada, como é quase um imperativo da nossa vida ter contato com as imagens. E aí, vou passar aqui para a gente começar a aula, beleza? Qualquer comentário, podem ir lançando aqui no chat, que eu estou com ele aberto e a gente vai interagindo na medida do possível. Quando a gente fala em imagens, a primeira coisa que vem na foto da gente é a fotografia, hoje em dia. Mas a gente tem que lembrar que a criação de imagens ela está desde a pré-história. E tem inclusive um debate sobre se a gente pode chamar de pré-história, já que as imagens elas contam uma história, certo? Antes da escrita, a gente construiu imagem, a gente fazia representações do cotidiano. E eu aconselho vocês também, principalmente a quem for novo ou nova, dar uma olhada na aula de cultura, porque na aula de cultura a gente fala de como que os seres humanos, como que a humanidade se desenvolveu e criou certas capacidades de desenvolver esse lado abstrato, esse lado cultural. E aí a gente pode falar de três capacidades importantíssimas para a gente começar a pensar o surgimento da imagem. Uma é a abstração, ou seja, é a capacidade que a gente tem de imaginar coisas que não estão presentes fisicamente e não estão presentes no tempo presente, que não existe no tempo presente, que não existe no espaço físico, certo? É essa abstração que faz com que a gente imagine o que não existe, o que a gente lembre o que já existiu, o que a gente crie uma coisa que passa a existir. A segunda capacidade é a técnica, e isso tem uma relação íntima com o nosso polegar opositor, que a gente herdou dos primatas, e que é graças a essa habilidade que a gente tem de manusear a matéria que a gente consegue desenvolver alguns artefatos, principalmente da cultura material. E em terceiro é a comunicação. É esse foco que a gente dá à importância de fazer com que algo seja compreendido por outro indivíduo, certo? Por exemplo, um papagaio ele consegue repetir alguns sons, mas ele não consegue passar um significado com aquelas palavras, e isso o ser humano consegue, não só com palavras, mas também com a escrita, com a música e com a imagem. E aí as pinturas rupestres, que é o exemplo que a gente vai trazer como uma das primeiras formas de representar o real por meio de imagens, ela pode se dividir em duas coisas. Lembrando que é uma cultura material, certo? É uma cultura que a gente tem um contato empírico, e ela pode retratar desde a realidade vivida, ou seja, eventos
eventos do cotidiano, personagens, histórias, coisas que realmente aconteceram. Então, os seres humanos daquela época começaram a registrar o que era relevante, ou eles poderiam estar ali mostrando uma projeção de um ideal, certo? De uma coisa que não existia, como desejos, imaginação ou mitos. E só lembrando que uma coisa que tá, ela já deixou de existir, certo? Então eu preciso de abstração para registrar aquilo. Eu tenho uma consciência de que aquilo foi importante e eu quero passar uma coisa do passado para o presente e botar ela disponível para um futuro também. Aqui são alguns exemplos de pintura rupestre, né? Não tem como a gente saber, por exemplo, se essas imagens com os animais de fato foi uma coisa que aconteceu ou se foi uma coisa que eles desejavam que acontecesse, que tinham a vontade que acontecesse. Essa aqui de cima, por exemplo, parece mais que algumas sombras ao redor de um personagem que é maior do que eles e tem uma forma diferenciada. Isso pode ser os primeiros registros de mitos ou algum tipo de organização religiosa ou coisa do tipo, certo? Então, elas comunicam alguma coisa, elas mostram que alguma coisa era relevante para aquelas comunidades e por isso a gente pode tratar ela como uma cultura material de registro importantíssimo para o surgimento das imagens. Antes de César explicar sobre as origens da fotografia, eu queria também falar um pouco sobre o intermediário entre a pintura mais rudimentar e a fotografia, que foram as pinturas com técnicas desenvolvidas aí durante séculos entre a pintura rupestre e a fotografia. E a gente sabe que teve uma relação íntima com a sociedade quando lembra, por exemplo, da pintura barroca, em que a Igreja Católica retratava alguns elementos da realidade e fazia com que aquilo tivesse um efeito no comportamento dos outros. Então, o barroco é o melhor dos exemplos porque fazia com que a pessoa se sentisse pequena, fazia com que a pessoa sentisse o conflito, a culpa, enfim. Então, desde o início, a representação por imagens, além de mostrar uma parte da realidade, ela também demonstrava um interesse, ela também demonstrava valores, beleza? E aí eu passo para César. Bom, então acho que é bastante isso que a gente pode pensar, né? Acho que quando eu e o João tava pensando em como montar a aula, a gente pensou de que ponto a gente ia partir. Acho que foi uma dúvida que a gente teve e a gente pensou, porque a gente não parte do século XIX? Porque os dois principais acontecimentos pra gente aqui nessa aula é pensar a fotografia e a imagem de forma geral e a sociologia. Então, ambos, no caso da fotografia, surgem no século XIX. Então, é um ponto de partida bem interessante para a gente pensar sobre esse tema. Mas aí, enfim, para entender um pouco mais sobre a fotografia, enfim, o princípio dela enquanto uma arte, vamos dizer assim, é entender um pouco de física ótica, que eu acho que vocês têm no portal, né? Então, a fotografia é basicamente uma câmera escura. O que é uma câmera escura? É um olho, basicamente. O nosso olho funciona dessa forma. Ou seja, uma imagem, por exemplo, nesse caso uma vela, né, vai passar os raios de luz por um orifício, vamos dizer que no caso seja a pupila da gente. E essa imagem vai ser formada no interior dessa caixa, ou seja, no interior do nosso olho, por exemplo, enquanto a imagem é invertida. E pro caso do nosso olho, a gente tem, enfim, nosso cérebro, ele, no caso, reinverte, ou seja, deixa tudo normal. Então a fotografia é basicamente isso que acontece. Só que, qual o problema da câmera escura para a fotografia? A câmera escura, ela não fixa a imagem. E aí que a grande diferença de uma câmera escura para uma fotografia é que a fotografia tem uma fixação da imagem, ou seja, a imagem é fixada em alguma superfície, né? E aí só para, enfim, em termos históricos, né, a primeira câmera escura foi construída por um físico e matemática persa, Al-Hazen, eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Mas de fato, a primeira fotografia é chamada heliografia, que foi desse fotógrafo francês, que eu não sei pronunciar, então nem vou tentar, né, em 1826. Só que aí a gente tem muita dificuldade no processo de fotografia no seu início, né, de forma geral. E aí, no próximo slide... Pode passar, por favor, João? No próximo slide é um exemplo mais atual de uma câmera escura que eu descobri recentemente, quando estava montando a aula, que um fotógrafo convida pessoas
e através de uma câmera escura para falar sobre a quarentena. Então é como se fosse um grande projetor que está acontecendo aí, né? Um pouco das imagens invertidas, né? A esquerda tá para a direita, o cima tá para baixo. Então é mais ou menos o que uma câmera escura é, um grande projetor, né? E serviu muito para desenho. Então os desenhistas pegavam a câmera escura e iam decalcando de certa forma a partir desse equipamento, né? Então a base da fotografia é a partir de uma câmera escura. Passar o próximo. E aí, quais são as dificuldades, né? O que eu estava falando. A grande dificuldade é o tempo que levava para fotografar logo no seu início. Aí deixa eu mudar aqui para uma câmera maior, que aí eu vou explicar de uma forma um pouco mais prática como é que funciona a fotografia, né? Então, tá dando pra ver. Acho que apareceu o som do WhatsApp aqui. Esse daqui é um negativo, para quem falou que não tinha contato, né? Isso daí é algo muito depois, né? Isso vai, enfim, no início do século XX, que vai começar a fotografar com filme assim. Mas o que acontece? Você passa um raio de luz por aqui, né? Esse raio de luz vai criar imagem. Se você ver, tem uns quadradinhos, né? Tá dando pra ver uns quadradinhos aqui. São onde a luz, né? Enfim, marcou o filme, de certa forma. Só que, antigamente, para marcar o filme da época, durava o quê? 7 horas, 8 horas. Então, tipo, imagina tu fotografando um negócio durante 8 horas parado sem poder se mexer. Então, enfim, eu teria desistido no primeiro minuto, porque é muito tempo. E isso depois foi diminuindo a duração, né? Então vai passar de alguns minutos. Ah, meu Deus, botou o slide certo? Foi, agora tá certo. Então nisso, enfim, diminuiu de horas para 30 minutos, para 10 minutos, para 1 segundo, e agora é tipo, é tempo minúsculos. E qual é a grande implicação disso? Por exemplo, as primeiras fotografias, elas eram basicamente de coisas estáveis, fixas. Então você pode ver que aí tem casas que não se mexem, obviamente, espera-se, né? Tem árvores, tem uma rua. E aí você vê que o único elemento que se move tá borrado. Então se vocês prestarem atenção, no canto esquerdo inferior tem 2 homens, um que tá apoiando a perna em cima do outro, né? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Se tá dando pra ver meu mouse, é justamente aqui. Então eles estão borrados porque estão se movimentando. Então essa é uma grande implicação. Você não conseguia fotografar coisas que estão se movimentando, né? Então, por exemplo, quando você está tirando uma selfie no lugar escuro, você não tremeu, mas você acha que não tremeu, né? Mas de fato a câmera captura isso, porque a fotografia demorou para ser tirada. É mais ou menos assim que funciona, de forma muito simplificada, né? Então, no próximo slide, esse é um grande exemplo, né? Então bora lembrar um pouco de sociologia e de história. Vocês lembram que aconteceu em 1848? Assim, acho que é um ano muito importante para a sociologia, para a história europeia de forma geral, né? Que foi a Primavera dos Povos. O que aconteceu lá? Foram vários protestos a favor da democracia, a favor de uma ideia liberal, para ser mais exato, né? E vários protestos trabalhistas também. Então já nessa época a gente conseguia, por exemplo, fotografar coisas que se movimentavam, apesar de ter alguns borrões aqui, ó, se vocês prestarem atenção. Mas essa foto, por exemplo, é o encontro do movimento cartista em 1848. E nesse mesmo ano vai ter vários protestos. Marx, por exemplo, vai lançar um manifesto comunista, né? Eita, João caiu. Deu... Tá vendo coisas ao vivo, minha gente, que acontece. Só um momento. Biel, você está aí. Nos ajude. Abra seu microfone. Espera aí que eu vou exibir o slide. João voltou. Voltou? Tá vendo ao vivo, minha gente. Espera aí, deixa eu ver se ele volta bem. Foi, João. Tá vivo. Oi, tô vivo. Pronto. Tô bem. Foi só uma queda, mas já levantei. Tudo certo. Tá tudo certo. Foi mal, César. Relaxe. Dali. A apresentação já voltou, não, né? Ainda não. Vou botar aqui, rapidinho. Deixa eu aproveitar pra fechar meu WhatsApp pra não ficar esse barulho chato. Beleza. Por enquanto, gente, tá tudo tranquilo. Se vocês têm alguma dúvida enquanto tem esse meio tempo aí, esse contratempo. Foi os intervalos pra gente respirar. É uma boa. Eu tava aqui pensando, César, no significado de fotografia, né?
Inclusive, foi porque eu assisti o filme hoje de Sebastião Salgado, e aí ele falou de um jeito muito bonito, que fotografia, se a gente for usar a terminologia grega, né, fóton é luz solar, necessariamente, e grafia é escrita. Uhum. Então, o fotógrafo é como se fosse o escritor com a luz do sol. Sim. É quem escreve alguma coisa com, com a luz, né? E aí lembrou muito do que tu estava falando sobre a câmera escura, que é Exato. utilizada Uhum. para fazer esse registro. A primeira técnica, assim, voltou aqui, de fotografia, que é chamada heliografia, é, enfim, escrever com sol. Então, é muito isso, assim. A É, apresentação já voltou aí? voltou. Gente, tá dando pra ver, né? Ver aí se tá tranquilo. Bom, acho que tá tudo certo, né? Aparentemente voltou. Por aqui tá. Ok. Bom, então voltando, gente. Como eu tava falando, 1848 é um ano muito importante, assim, para a história europeia, ocidental de forma geral, né? Que são vários movimentos de teor trabalhista, liberal que vão surgir. E a partir desse momento, alguns registros fotográficos vão ser feitos. Então, esse, por exemplo, é do movimento cartista. Né? Você vai ter outros movimentos como o socialismo, o anarquismo, o ludismo. Né? Em 1848, Marx escreve o Manifesto Comunista. Então, é um ano muito central, assim, para a sociologia também, querendo ou não, porque vai ter impactos na sociologia, mas também para a fotografia, né? A gente tem esse belo registro de uma manifestação cartista, né? Em um ato que eu acho que é uma imagem muito rara e muito importante de a gente ter hoje, né? Então, é isso. Vamos lá, próxima imagem. E aí eu queria fazer um exemplo com vocês, um exercício que eu fiz até com o João quando a gente estava apresentando a aula. Eu não sei quem já viu esse filme, Blow Up. É um filme de 67, eu acho. Mas a gente vai usar ele para exemplificar uma questão central para a questão da imagem de forma geral. Mas aqui a gente está trabalhando com a fotografia. Então, façam esse exercício mental assim. Imagine que vocês são fotógrafos e fotógrafas muito bem-sucedidos da Inglaterra, fotógrafos de moda e fotógrafas de moda. Mas até um ponto que isso é tão chato pra vocês, assim, vocês são tão bem-sucedidos que chega a ser cansativo, você faz no automático, sabe? E aí, num belo dia, vocês estão num parque e vocês avistam esse casal, né? E esse casal intriga vocês por alguma forma, né? E nisso, vocês começam a fotografar. Vocês estão com a câmera de vocês, câmera analógica, como mostra naquele negativo, né? Não era digital. E vocês fotografam. E aí, fotografam. E... Enfim. Nisso... Não, pode voltar lá, João. Pode voltar lá. Tô explicando o contexto ainda. Que aí, nisso, a mulher que tá do casal, ela percebe vocês. Ela fica incomodada e quer porque quer a câmera e o filme que vocês estavam fotografando. Então, nisso, ela tenta arrancar da mão de vocês isso e você não deixa. E ela persegue você até a sua casa, né? Ela vai na sua casa exigir esse filme. E aí você engana ela e consegue entregar um filme diferente, vamos dizer assim. Um filme errado, entre aspas. E aí o que eu queria que vocês, enfim, pudessem comentar no chat também. Acho que é o mais importante vocês comentarem no chat, porque aí a gente vai ter ideia do que vocês estão pensando com isso. Né? E é pra vocês também verem o que o outro tá pensando. Então, primeiro essa imagem, assim, o que vocês veem nessa fotografia, como é que vocês descreveriam ela? Então, eu vou esperar um tempinho, uns 5 segundos, e abrir os comentários para ver o que vocês falaram. Então, por favor, comentem. Estou esperando. Deixa eu abrir aqui. E podem comentar sem medo, tipo, veja uma árvore, veja um casal. Comentários, enfim, comentem, assim. Bom, então, deixa eu indo pra próxima. Vamos lá, João. Deixa eu... Foi? Foi. Então, enquanto vocês pensam, vamos pra próxima, né? A próxima imagem, se vocês também puderem fazer
essa descrição que vocês veem nessa imagem, né? Pensem, né, o que vocês estão enxergando nela. Tem algo, enfim, é um casal num parque, enfim. Tentem descrever isso, né? Então, enfim, essa é a primeira imagem. Ó, então Ítalo falou que é um casal em uma espécie de um parque, né? Uma bela tarde no parque, enquanto o casal está se divertindo, certo? Bom, então, enquanto eu vou passando as imagens das pessoas se divertindo, então vão comentando aí, eu vou passando as imagens, vão comentando, né? Então, eu vou mandando, e aí a partir disso, deve voltar lá, por favor, João? Essa... Eu vou fazer o seguinte, César. Depois Oi. que tu terminar de falar, aí eu espero 10 segundos, porque aí eu Pronto, posso dar spoiler. pronto, Pra eu pronto. dar um spoilerzão aqui. Tá, tá. E aí, enfim, vão comentando o que vocês vão vendo nessas mudanças de fotografias, né? Então, pode repetir o que vocês falaram. Vocês mantêm o que vocês falaram, né? Vocês mudam, enfim. E aí, vamos lá. Ok. Tá bom, pronto. Então, muda aí. E aí, no caso, vocês ampliam a imagem, né? Não é é um zoom. Na imagem da palavra mais simples, é um zoom que vocês dão nesse trecho específico da fotografia, né? É o canto direito da fotografia. E aí vocês enxergam alguma coisa nisso, né? O que vocês descreveriam dessa fotografia em específico? Ok, distância pelas cercas, contraste tanto pela cor quanto por contraste na longitude. Beleza. Tati, Kelly falou que tem um cara aí, meio sombrio. Ok. Então, beleza. É, e aí vocês ampliam isso, ampliam mais ainda essa fotografia. E aí vocês veem isso, né? Então, bom, a pessoa já falou, parecia ter um cara, né? Então, bom, vocês dão esse zoom aí, né? Se puder passar pra próxima. Foi? Bom, e, enfim, aparentemente, né, parece uma arma, né? Então, falaram, né, cadê Tati Kelly, né, falou que tinha um cara, né, e, enfim, protagonista, aparentemente viu um cara e uma arma, tá? Então, mais ou menos isso. Então, a próxima imagem... Bom, e aí esses aí bora deixar um tempinho a mais, que aí se vocês puderem descrever o que vocês estão vendo nessa imagem, né? Se vocês puderem descrever, né? Como vocês falariam dessa imagem. Aí Italo falou que tem uma área privada, matou o casal, né? Ahn, deixa eu ver como é que tá. Bom, então bora passar que já já aparece o final. Bom, então, enfim, aí vocês ampliam um pouco mais no fundo da imagem, né? E aí, o último desse exemplo foi um pouquinho mais louco que eu esperava por causa do delay. Mas, vamos lá. Foi? Mudou aí, César? Aqui tá Aqui tá. travado. Não sei, eu não sei se qual é o exemplo. É o mais próximo, mas Tá no mais próximo. é que dá uma travadinha. Ó, Vou pegar pra mexeu, depois mexeu. gravar. Mexeu? Pronto. Pronto, pode passar. Deixa eu aproveitar pra ver Passo como é. desse? Parece aquele filme de terror. Pronto, isso. E aí vocês dão esse zoom final. Não é um filme de terror, gente. É um filme bem. Tem drama, tem comédia, tem muita coisa. Bom, então. Vou explicar o que o filme é um bem spoiler, assim. Mas o que o filme dá a entender, né? É. Vocês, enquanto fotógrafos e fotógrafas, acreditam que presenciaram um assassinato, como algumas pessoas falaram, né?
Mas aí qual é a grande questão que o filme trata? Né? E puder passar a próxima imagem, João, por favor. É pensar, será que de fato vocês viram o assassinato acontecendo? Será que não foi questão de, por exemplo, vocês estão tão noiados pra ter algo novo, uma sensação nova, que vocês começam a botar essas ânsias na leitura da fotografia? É a grande sacada que esse filme traz. Então, o que a gente está tentando trazer aqui é a polissemia da imagem. Ou seja, uma imagem ela pode possuir mais de um significado dependendo de quem analisa. Então, leia o comentário que vocês colocaram aqui, né? Vocês colocaram solitude, árvores, campos, parece filme de terror, pânico, felicidade e tristeza. Então foram várias leituras diferentes que vocês fizeram, né? Então a imagem pode ter vários significados dependendo de quem vê. Então, apesar de lá ser um parque com um casal, com árvores, não necessariamente é o único significado que essa imagem pode ter. Então é a grande sacada, né? Então a Susan Sontag, que é uma filósofa, eu acho, não sei se ela é artista também, mas ela escreveu uns textos falando sobre a questão da fotografia. E aí, uma das grandes crenças, eu não sei se tem algum cinéfilo aqui, que se tiver, vai saber o que eu tô falando, que é o André Bazin, ele fala que a fotografia era algo objetivo, era que estava capturando a realidade. E a Susan Sontag, por outro lado, pondera, né? Embora a câmera capture a realidade, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto pinturas ou desenhos. Então é um pouco isso, assim, o que a gente tá falando de um recorte, né? A fotografia recorta, então eu vou fazer um exemplo aqui um pouco mais prático com minha câmera. Vocês estão me vendo aqui, né? Nesse quadradinho. Porém, se eu, sei lá, mexer aqui pra esquerda, aí vocês estão vendo, sei lá, esse quadro, essa janela. Então eu tô recortando no que me interessa, né? Então vocês não estão vendo a cortina, vocês estão vendo o quadro, assim, sabe? Então um pouco desse recorte da fotografia que a gente pode pensar, né? Então se vocês quiserem depois fazer esse exercício do recorte, da polissemia, pega essa imagem do slide, né, que a gente vai disponibilizar depois e faça lá com o pai ou com a mãe de vocês, né? Tentem vocês descreverem essa fotografia e tentem peçam para mãe ou pai ou irmão, irmã, enfim, de vocês descreverem essa imagem. Será que vai ser a mesma coisa, né? Então é um pouco isso que a gente tá querendo trabalhar aqui. Isso. E aí, gente, como o César acabou de usar um termo de recorte, a gente lembra um pouco da teoria de Max Weber, né? Antes de eu introduzir a parte de Max Weber, essa questão de se exercitar por exemplo, racionalizando o que a gente está vendo é importante, não só com essa atividade, mas sempre. Então, a gente, quando vê uma imagem, a gente pode tirar diversas conclusões. E se a gente simplesmente olha e passa aquela imagem rapidamente, a gente praticamente não vai tirar uma conclusão racional e vai simplesmente internalizar a primeira impressão. Então, é sempre importante que, numa sociedade como a nossa, em que a gente está bombardeado por imagens constantemente, que a gente pare para refletir sobre o que está vendo. Beleza? Sim, mas voltando. Max Weber, ele fala um pouco sobre essa objetividade não aplicada à fotografia, mas aplicada à ciência, aplicada à construção do conhecimento. E como a gente viu no começo da aula, a imagem é um tipo de registro e a ciência também é um tipo de registro, certo? Então, por isso que a gente fez esse comparativo, essa analogia. Para Max Weber, não há neutralidade nas ações humanas. Sempre vai existir algum grau de intencionalidade ou de valores, sempre antes de um cientista, ou um fotógrafo, ou um estudioso, ou um religioso tirar uma conclusão ou desenvolver um estudo, ele vai ter um sentimento inicial, um sentimento prévio. É aquela história do pré-conceber, né? Da gente ter uma intenção de pesquisar aquilo e depois pesquisar. Então, mesmo que eu use os maiores dos rigores científicos, antes de começar aquela pesquisa, eu preciso ter um interesse. Beleza? Um exemplo que a gente pode ter, aplicando ao contexto atual, é a cura do Covid. A gente está vendo todo um mundo, e literalmente todo um mundo,
se organizando, se mobilizando, né, na categoria da medicina, da saúde, da química, para encontrar uma cura para o Covid. Porque isso é um interesse comum. Isso é um valor moral e também científico, porque afeta pessoalmente esses pesquisadores. Agora, por exemplo, aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem surtos de dengue por décadas, certo? É uma verdadeira epidemia que todo ano tem um ciclo e que mata muita gente. Mas isso não afeta o mundo todo. Não houve uma mobilização global para encontrar a cura da dengue, embora a gente já esteja... A cura não, tem o tratamento, né? Mas a vacinação para evitar que a dengue tenha o impacto que ela tem hoje, porque isso simplesmente não afeta o mundo inteiro. Então veja, mesmo o fazer científico, ele é mobilizado por intenções e por valores, certo? E é isso que Weber trata como neutralidade axiológica, que definido, como ele define, né, em seu livro, é o princípio que permite tratar os valores de uma maneira que é intrínseca à investigação científica. Ou seja, ele está dizendo que a ciência, por mais rigorosa que seja, ela tem um pouco de intenção, ela tem um pouco de valores em seu princípio. É como se, não sei se vocês já viram essa aula em química, mas existe uma coisa chamada catalisador, que é aquilo que dá um impulso. É aquilo que faz com que uma reação aconteça. É como se o valor moral e o interesse pessoal fosse o catalisador do fazer científico, certo? E a gente está aplicando isso a essa aula com a fotografia. Antes de eu tirar uma foto, antes de eu registrar uma imagem ou fazer uma pintura ou uma arte rupestre, eu precisei ter um valor moral, eu precisei ter um interesse, eu precisei achar aquilo relevante. E como o César deu o exemplo aqui do recorte, eu recortei exatamente aquilo que era do meu interesse. Eu enquadrei o que eu queria que os outros vissem. E existe outro conceito que Weber também apresenta, que é o do tipos ideais, certo? A definição de tipos ideais é o seguinte: é a acentuação, exagero, unilateral de um ou vários pontos de vista, e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos isolados, dados, difusos e discretos. Vamos traduzir isso para a linguagem popular. O que ele está dizendo aqui é que um tipo ideal é um exagero que o cientista, no caso que ele está falando, faz da realidade para que esse exagero se torne visível, certo? Então eu vou isolar o meu objeto de estudo de toda uma complexidade da realidade para que eu consiga focar nele. Por exemplo, usando aqui os meus dedos, isso é a realidade, certo? Complexa, difusa. Uma realidade cheia de dados e que se relacionam constantemente. Se eu quero estudar esse meu dedo aqui, eu preciso exagerar ele, eu preciso trazer ele para o plano da frente, certo? Eu preciso fazer com que ele seja mais notável do que os outros. Eu, inevitavelmente, vou ocultar outros aspectos da realidade. Isso é um tipo ideal. Esse objeto aqui que eu estou pesquisando, não é que ele é mais importante do que os demais, mas é o que eu estou prestando atenção, certo? É mais ou menos o que César mostrou a vocês com o ângulo da câmera dele. Não é que não exista esse cenário ao redor de César, mas o que ele tem interesse de mostrar é esse recorte em que ele aparece. É isso que a gente tem que focar. E isso vai ser uma consequência direta de todos os registros de imagens que a humanidade vai fazer, porque não tem como registrar o mundo todo, a realidade toda, seja em textos, em fotografia, em um filme. É impossível registrar toda a realidade. Então eu preciso acentuar unilateralmente, ou seja, exagerar alguns aspectos para que eles se tornem notáveis. Todo mundo entendeu? Se não entendeu, dá um alô aí no chat. A gente vai passando. E aí eu trouxe aqui um exemplo que, aplicado a uma fotografia, né? César mostrou muito bem como é aplicado ao enquadramento de um vídeo. Mas, nesse exemplo aqui que eu trouxe, mostra como é um recorte da realidade complexa, orientado por um interesse inicial, ou seja, provavelmente o fotógrafo estava mostrando ali a contradição, a dualidade de um conflito armado contra as pessoas que estavam pedindo por paz, sem alterar a fidelidade com o real no registro dos fatos. Eu registrei o real, mas isso aqui não foi neutro. Eu queria que
essa parte específica da realidade fosse acentuada para que as outras pessoas notassem, beleza? E aí, se vocês perceberem, a tela está separada. Se eu isolo o lado direito, eu vejo simplesmente um conflito armado. Eu vejo pessoas armadas, eu vejo soldados. No fundo, a gente não enxerga basicamente nada porque tem um desfoque, ou seja, existe um foco aqui nas armas. Do lado direito, eu vejo uma mulher com flor. Uma mulher que está, inclusive, numa posição quase de afeto com aquela flor. E que se eu mostrasse essa imagem separadamente nesses recortes, eu poderia tirar diversas conclusões, como as diferentes conclusões que a gente tomou em menos de 10 minutos com algumas fotografias que César nos mostrou. Certo? Para dar um contexto dessa fotografia, foi do fotógrafo Mark Rimbaud, em Washington, Estados Unidos, numa manifestação contra a Guerra do Vietnã. E aí, professores de histórias ou livros, vocês podem ver que a Guerra do Vietnã foi bem contraditória. Mas, justamente por ser contraditória, o interesse do fotógrafo que tirou essa foto era mostrar essa contradição numa realidade que é tão complexa. Beleza? O que a gente pode concluir, já com a fotografia, é de que ela não é neutra. Assim como a ciência, assim como a literatura, assim como qualquer registro humano, a fotografia não é neutra. Embora ela seja rigorosamente fiel à realidade, quando não tem montagens, claro, ela não é neutra. O ângulo vai importar, o recorte vai importar, a posição das pessoas vai importar, até o cenário vai importar. E com o surgimento da fotografia, obviamente, no início, era uma coisa da elite, por ser muito caro, a gente acabou descobrindo um outro artefato que ela trazia. Além de não ser neutra em seu registro, ela também poderia passar suas intenções. Ela podia ser uma representação de classe. E aí a gente começa mais ou menos ao uso político dessa fotografia, ou pelo menos ao uso mais social, certo? Então, no slide vocês estão vendo alguns exemplos de fotografias em que dá para a gente imaginar que essa antiguidade aí que está sendo retratada não era tão caótica assim. Por outro lado, se a gente for olhar os registros escritos de historiadores, a gente vai ver que existia uma montagem do cenário, existia uma posição específica em que o homem normalmente está no centro ou acima das mulheres, e que os homens mais velhos e brancos estão cada vez mais acima ou mais no centro dessa fotografia, para que eles sejam o foco da atenção. Existia uma montagem de roupas e de cenário, até mesmo nos escravos quando eram registrados. Eles eram vestidos com as melhores roupas que os patrões tinham, para passar a ideia de que eles tinham condições de manter escravos felizes e saudáveis, quando a gente sabe que na verdade não foi assim. Então a gente já vê que a fotografia começa não a alterar a realidade no seu início, mas ela começa a enviesar. Ela começa a mostrar só os aspectos que aquela classe considerava importantes, certo? Então, o segundo passo foi essas fotografias serem utilizadas por autoridades. E um dos exemplos que a gente tem aqui no Brasil é de Dom Pedro II. Não tivemos fotos aqui, mas depois a gente pode mandar para vocês. Dom Pedro II, é interessante falar, ele foi o primeiro fotógrafo brasileiro. Ele foi a primeira pessoa a tirar fotos que nasceu aqui no Brasil, e ele trouxe essa tecnologia lá da Europa. Ele foi um grande entusiasta da fotografia. Ele fazia questão de mostrar ao público a sua imagem em fidelidade, em vez de distribuir aqueles quadros com pintura a óleo, porque ele simplesmente queria mostrar o mais real, ao mesmo tempo que ele fazia montagens, e ele mostrava, por exemplo, como que era tirado da foto. Então, César falou que a fotografia precisava de um longo período de exposição, senão ela saía tremida. Então, Dom Pedro tem uma foto com o equipamento, segurando aqui no pescoço, que deixava ele fixo para a fotografia sair na melhor qualidade possível. Então, veja, Dom Pedro começou a utilizar a fotografia aqui no Brasil para se tornar mais presente em todo o território, já que ela era mais fácil de se reproduzir em cópias e ela era mais fiel à realidade. Ele começou a distribuir isso com a intenção de se tornar presente, como se ele fosse o onipresente e onisciente em todo o território brasileiro. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe dessa intencionalidade dentro da fotografia. Na primeira foto
ser ditador. E qual era a imagem que ele queria mostrar agora para a sociedade? De que ele era uma pessoa afetuosa, de que ele conseguia ficar junto ali de crianças, sorrindo. Ele queria passar a imagem dessa autoridade não autoritária, sabendo que essa não era a realidade dele. Mas era essa a imagem que ele queria passar. Então, para fazer isso, ele precisa exaltar esse interesse dele, e uma fotografia é um ótimo registro. Por quê? Porque a população não era tão letrada quanto hoje. Então vejam bem, a fotografia, e é o mesmo método que a Igreja Católica usava, ela é uma forma de se comunicar mais direta. Ela não precisa que a pessoa saiba ler ou saiba escrever. É um contato visual rápido, sabe? Então, Getúlio Vargas e outras autoridades se utilizaram da fotografia para atingir pessoas que antes não conseguiam só com a escrita. E nessa segunda foto aqui de Getúlio Vargas, ele está no meio dos militares, também em seu segundo mandato. Aqui ele está já mostrando uma imagem de um homem mais firme no meio de militares, embora perto da população. Ele está no centro. Percebam que os homens ao lado dele são mais ou menos do tamanho dele. Por quê? Algumas pessoas tiravam onda porque ele era o que a gente chama aqui em Pernambuco de batorezinho. Ele era pequeno. Ele era baixinho. Então existia toda uma montagem que ele fazia questão de fazer para que nenhuma pessoa muito alta ficasse do lado dele, certo? Percebam aí nessa foto que está organizada para que os homens mais altos fiquem dos lados e os mais ou menos do tamanho dele fiquem próximo. Isso é uma forma absolutamente política de mostrar que ele é poderoso, ele está com o povo ao mesmo tempo que está com os militares. E embaixo, rapidamente falando, é sobre a inauguração de Brasília. E é importante que vocês saibam que para a construção de Brasília, em mais ou menos 5 anos, que era o interesse de JK, muita gente morreu. Muita gente pensou que ia ficar rica e, na verdade, continuou pobre. E foi um verdadeiro desastre, mas Brasília saiu. E nessa imagem aqui não está mostrando como foi conflituoso e como foi caótico a construção de Brasília. Está mostrando Brasília sendo tomada pelo povo, como se aquilo fosse da população, como se aquilo pertencesse a todo brasileiro. E um brasileiro, por exemplo, do norte, do nordeste, que está absolutamente longe de Brasília, vendo essa fotografia naquele tempo, ele se sente pertencente a uma nação. Então tem um interesse de divulgar esse conteúdo. Assim como o JK, que é esse aqui de baixo na fotografia, também tem o interesse de mostrar a autoria dele com aquele projeto, já que foi ele que deu a iniciativa que se propôs a construir Brasília, né? Percebam que aqui na foto não tem montagem, não tem uma alteração explícita da realidade, mas tem um homem que é do tamanho do prédio, que é do tamanho da cidade de Brasília, que é do tamanho ali da Câmara dos Deputados e do Senado. Certo? Isso é uma representação de como este homem, JK, queria se mostrar grande, queria se exaltar a construção dele e qual era a imagem que ele queria mostrar para a população. Então veja que a neutralidade, embora o registro seja fiel, a neutralidade aqui passa longe, tem todo um interesse, tem todo um recorte de ângulo e etc. E a gente vai explorar um pouco disso no decorrer do século XX. César vai continuar. Antes de eu continuar, João, por favor, se tu puder repetir a parte de Getúlio, que pro pessoal travou, Biel avisou aqui. A primeira foto de Getúlio. O pessoal travou. Travou A tua primeira imagem. foto, as Isso. outras deu para acompanhar tranquilo? Aqui deu, se o pessoal puder comentar. Pro pessoal Tipo, começar. Travou o comecinho que tu tá falando sobre Getúlio Vargas. Nessa primeira foto tu falou que tipo a parte dele que ele era ditador e etc, e essa foto queria representar que ele tinha uma proximidade maior com o povo para o seu segundo mandato. Acho que travou essa parte mais ou menos, mas o resto pegou daí pra frente. A segunda imagem de Getúlio pegou, né? Pegou, só essa que deu uma travadinha no começo. E falando sobre Brasília também. Pronto, essa de Getúlio, que a gente pode ver é que ele estava no segundo mandato. Então, não é mais na ditadura de Vargas aqui, já é no período democrático. Certo? Então, para superar aquela imagem de ditador, embora, por curiosidade, a maioria dos brasileiros não tenham considerado ele um mau ditador naquela época, mas para superar esse tipo de imagem, ele tirou essa fotografia no meio de crianças
em um evento cívico para mostrar que ele era, na verdade, uma pessoa bem pacífica. E ele conseguia interagir bem com as crianças. Ele se exalta aqui, então, como uma pessoa afetiva, e não como uma autoridade autoritária, sabe? O interesse que tem nessa fotografia aqui é de um senhor totalmente disponível para estar não só junto da população, mas junto de crianças, que é o futuro da nação. Então era basicamente isso, assim, é só o interesse por trás de como a imagem consegue superar em certos momentos até as evidências históricas. O Getúlio Vargas é uma das autoridades que conseguiu se aproveitar disso. E no século XXI a gente vai ver que é basicamente uma lei que se usa de imagens para superar algumas contradições históricas. E agora eu vou passar para a César de verdade. Todo mundo entendeu? Tem mais alguma... Ficou alguma coisa pendente desses exemplos? Bom, aí então, para falar um pouco da irmã da fotografia, a irmã mais nova da fotografia, ou irmão, acho que é o cinema no caso, enfim. Para falar também que o cinema teve grande papel de propagador de visões políticas, né? E assim como a fotografia, a gente pode pensar o cinema enquanto um recorte da realidade, né? Então, especialmente o cinema que trabalha o cinema de ficção, de, enfim, filmes e tal, a gente pode pegar uma ideia de que esses filmes não representam a realidade, né? Aquilo não é a realidade. Então, eles utilizam, o cineasta e a cineasta se utiliza de convenções sociais para construir o filme de forma diferente, mais familiar, sabe? Então, como assim, né? Bora pensar em Mulher Maravilha, que eu acho que é um filme que quase todo mundo viu. Não existe uma Mulher Maravilha, né? Se presume que não existe. Mas a gente tem familiaridade com a narrativa da Primeira Guerra Mundial, de todas as atrocidades que foram cometidas lá, das mortes, enfim, a gente tem esse conhecimento. Mas o que a diretora fez? A diretora pegou uma convenção social, que é a Mulher Maravilha, né? A gente tem noção do que esse personagem representa, para contar uma história que ao mesmo tempo é familiar pra gente, porque se fala da Primeira Guerra, mas é diferente, tá contando uma história de uma heroína que surge nesse período de guerra. Então, quando a gente fala dessas convenções, é mais ou menos isso. Pegar, sei lá, papéis de gênero, pegar essas coisas sociais, né, que tá dentro da nossa sociedade, que a gente tem noção disso, e utilizar para construir uma outra coisa diferente, né, construir uma história a partir disso. Então, um pouco isso que esse autor australiano, Graham Turner, vai falar, né? Então, outra coisa que ele fala que é muito interessante é pensar como é que essas temáticas políticas aparecem no filme. Nem sempre, né, quando se vai falar de questões políticas e sociais, isso aparece de forma explícita. Por exemplo, tal coisa é ruim, tal coisa é boa. Não, às vezes se dá por imagens, por discursos, por cenas. Então, novamente, para Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, para quem assistiu, né, para quem conhece, tem um pouco de discurso feminista inserido na narrativa do filme. Mas isso não aparece, né? Tipo, a Mulher Maravilha não diz, eu sou feminista. Isso acontece como? Em algumas cenas que ela, por exemplo, questiona por que só tem homens naquele local, né? Por que mulher não pode fazer isso? Por que uma mulher não pode dormir com homem se não é casada? Esses questionamentos aparecem e fazem questionamentos políticos, não de forma direta falando, mulher tem que estar lá porque mulheres são iguais, mas a partir de cenas, de narrativas, de roteiro, enfim. Mas também não quer dizer que o direto não aconteça. E eu trago aqui um exemplo de um filme de 1935, que é O Triunfo da Vontade, que é um filme propagandista do nazismo. Então Hitler, ele era um grande conhecedor da potência que a imagem tinha, que o cinema tinha, que a fotografia tinha. E ele, junto com a diretora, constrói todo o congresso do partido nazista para que ele seja filmado. Então é toda uma propaganda da figura dele através desse filme, né? É um documentário no caso. E enfim, o filme até hoje tem um impacto muito grande para a história do cinema e tal, né? E enfim, então por exemplo, para dar como é que essa imagem dele foi construída. A primeira cena desse filme é uma cena aérea, né? Tá filmando um avião e o avião tá descendo e aí corta para Hitler descendo do avião. Então é muito impactante. Imagine você ser um alemão na época e ver a figura do presidente, do seu líder do país descendo dos céus de um avião.
é uma figura quase que divina, sabe? Essa tentativa dessa construção dessa figura divina de Hitler. Então, tem também logo posteriormente ele é pegando a criança, abraçando a criança fazendo sinal nazista, né, estendendo a mão. E são algumas das formas que o filme constrói essa propaganda de Hitler, né? Então, no próximo slide eu trago alguns exemplos de como é que se dá isso em outros filmes, né? João, puder passar, por favor? César, eu queria acrescentar uma coisa Oi. enquanto não passo para o próximo. Falando do nazismo e de como Hitler era um apaixonado por cinema e fotografia, é importante que a gente veja que Hitler, diferente do que eu tinha dado o exemplo de Getúlio Vargas, ele não precisou que o evento histórico acabasse para ele refazer aquela realidade. Ele ficou... a estratégia nazista, inclusive o nazismo, para quem não sabe, foi um dos que mais participaram no desenvolvimento da propaganda. Até hoje, a indústria comercial usa de várias técnicas que o nazismo criou para fazer propaganda, certo? Para atingir o público. E Hitler estava preocupado em estar constantemente refazendo a história. Ele não esperava passar um período, sei lá, de 5 anos do mandato dele para ele refazer aquela história por meio de imagens. Ele estava constantemente refazendo aquilo. Tanto é que os campos de concentrações, para os nazistas que defendiam o nazismo, que defendiam os centros de concentração, eram passados para essa população como se fosse um lugar de descanso para os judeus, como se fosse um lugar de trabalho voluntário, como se fosse um lugar confortável. Quando o que a gente vai ver é que, na verdade, os campos de concentração eram verdadeiros centros de tortura. Mas a população nazista não sabia exatamente disso. As imagens que eles viam eram imagens agradáveis e era melhor os judeus estarem naqueles campos de concentração do que na rua, na cabeça deles. Certo? Então, para se ter uma ideia de como que a reprodução de imagens com uma intenção, ela pode se tornar até perigosa. E aí eu queria passar uma referência para quem está interessado ou interessada do filme O Fotógrafo, de Mao Tzu-Zen. Eu acho que tem na Netflix. E que tem uma parte que o fotógrafo, o estagiário de fotógrafo, pergunta por que o fotógrafo está editando a foto, e ele fala, o nazismo é quem tá preocupado em fazer a realidade, não só em registrar. E aí eu acho essa frase bem impactante, eu lembrei dela agora. Mas eu vou passar o slide aqui para a César continuar. Bom, então para dar um pouco de segmento que o João já falou, né, de como a indústria ainda usa algumas figuras que o nazismo criou, a imagem de baixo é desse filme que eu falei, né, Triunfo da Vontade. E, por exemplo, perceber como Star Wars incluiu na construção do seu universo algumas coisas que esse filme nazista fez. Então, Star Wars é uma grande crítica, né, ao totalitarismo, né, então a figura do Darth Vader, da Primeira Ordem, enfim, são críticas, enfim, referência direta ao nazismo. Mas aí o filme utiliza, o George Lucas, né, porque esse é o primeiro, eu acho, ele utiliza da construção da imagem que a diretora na época fez, a Leni Riefenstahl, para criar esse ideal de ordem, enfim, que o nazismo estava tentando criar. Então, na imagem da esquerda, né, Triunfo da Vontade, acho que é a última cena do documentário. Quem tiver interesse, está disponível online. É bem entediante, assim, apesar de ser um documento histórico importante, enfim, é bem entediante, porque é um pessoal gritando, só tem marcha. É bem chato, inclusive, mas, enfim. Eu vou fazer crítica do filme aqui. Mas aí a última cena, eu acho que é o último discurso do Congresso, acho que são 4 dias, e Hitler está andando aqui, você pode ver o pessoal saudando. E aí, os 2 outros exemplos que eu trago é Nascimento de uma Nação. Acho que quem viu Infiltrados na Clã pode lembrar desse filme, que o Spike Lee faz referência, que é um filme muito impactante também para a história do cinema, por suas grandes inovações. E foi o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca, inclusive, mas também pela questão racial. Em nenhum momento, até que eu me lembre, o filme não fala, por exemplo, negros são piores que brancos. Não, ele não faz isso. Como é que ele constrói essa ideia? Ele constrói, por exemplo, criando a imagem do negro como estuprador, como desordeiro, né? E aí precisa da figura branca, no caso a Ku Klux Klan, que são essa galera aqui, né, supremacista branca, para restaurar a ordem
que tinha sido abalada pelos negros que foram libertos da escravidão. Então o filme, em nenhum momento, é como eu falei, discursos implícitos, que a política aparece. No outro caso, né, em 1925, outro cineasta muito importante, o Sergei Eisenstein, ele lançou o primeiro filme, A Greve, que é um filme também de caráter muito político e propagandista, né, a favor do proletário. Foi feito na União Soviética, né, ele é um cineasta da União Soviética, e vai criticar todo o tempo a burguesia, vai ser a favor do proletário. Então, assim, a sinopse do filme é um operário que morre após ser acusado de roubo pelo gerente e toda a fábrica entra em greve. E aí entra todo o conflito envolvido nisso. Então, são 3 exemplos muito importantes para a história do cinema. Quem tiver interesse de procurar, estão todos disponíveis online, porque já tem, enfim, mais de 100 anos, né, de alguns. Então, é isso. Então, próximo, por favor, João. E aí, para trabalhar a questão do, enfim, das convenções sociais, eu pensei em um caso de Batman vs Superman, que é outro filme, que eu acho que muita gente viu, de como é que o diretor utiliza a figura do Superman, que não existe também, obviamente, mas ele trabalha com essas convenções da figura do Superman e da questão da imigração para trabalhar uma questão social que estava muito em voga na época, que era a imigração ilegal nos Estados Unidos. Então você pode ver algumas placas aqui. Superman igual a um alien ilegal. A Terra pertence aos humanos. Deus odeia aliens. Aliens condenam a nação. Esse é nosso mundo, não seu. Então o diretor estava fazendo um comentário social, político, sobre a questão da imigração ilegal nos Estados Unidos. Era toda a época do Trump, de construir um muro, mandar os imigrantes ilegais para fora, que até hoje, né, apesar da mídia não falar, até hoje tem campos de concentração, acho que é a palavra mais correta para se falar, de imigrantes presos lá. E o diretor utiliza dessa questão para falar do... A Leon apertou... Sim, totalmente, totalmente. Se puder voltar lá, por favor... Totalmente, assim, o Eisenstein é uma figura cineasta pró-revolução russa. Então, o filme dele abre com a frase de Lenin, né? Esse é o primeiro filme dele, mas o outro filme é o Encoraçado Potemkin, que vai falar sobre as revoltas que tiveram, acho que 10 anos, 15 anos antes da Revolução Russa, né? Você vai ter Outubro, que é falando sobre a Revolução de Outubro, falando sobre a ascensão dos bolcheviques na Rússia. Então, ele é um cineasta muito importante para a história do cinema, totalmente pró a Revolução Russa, e ele coloca isso no seu filme, é bem explícito, né? Ele não tenta esconder isso. Mas acho que a gente pode... Mas eu queria acrescentar uma coisa também. Eu tinha falado antes que o nazismo foi um dos precursores da propaganda, né? Do marketing, de técnicas de marketing. Mas, seguido do nazismo, a gente tem a União Soviética, que também se especializou bastante numa máquina de propaganda que estava constantemente bombardeando a sua população. Mas o que poucas pessoas refletem é sobre o tipo de propaganda que o Ocidente, no caso o bloco capitalista, também desenvolveu, certo? O nazismo e a União Soviética estavam preocupados em uma propaganda que atingisse a população como um todo, no interesse de unificá-la para um interesse em comum. Enquanto que o Ocidente capitalista foi um pouco mais ousado e discreto e desenvolveu técnicas de propaganda para atingir pessoalmente, individualmente, cada indivíduo. Mas que atingisse no lado pessoal das pessoas, certo? Como? Por meio do consumo. Então, se nazismo e União Soviética estavam por meio de um interesse em comum, de uma ideologia, o Ocidente, junto com o capitalismo, estava interessado em manipular o comportamento por meio do consumo, certo? Então, não tem bonzinhos aí nessa guerra ideológica, tem, na verdade, um que é mais explícito e outro que é mais discreto. E, às vezes, o discreto é até perigoso. Mas, continuando. Eu acho uma fala muito importante, assim. A gente pode passar já pro próximo slide. Quem quiser um filme muito bom que fala sobre isso, Eles Vivem, do John Carpenter. Que ele vai falar um pouco sobre a questão do consumismo, né, a partir de propagandas, né. É um filme bem doido, assim, bem divertido, inclusive.
E aí eu recomendo quem quiser procurar, que ele vai falar sobre essas questões que o João falou, né? De como a propaganda pelo consumo é muito forte na questão ocidental. Mas aí, novamente, falando da questão ocidental, a gente pode falar sobre o New Deal. Aí, um pouco de história, né? Bora lembrar um pouco das aulas de história. O que foi o New Deal? Depois da crise de 29, os Estados Unidos está quebrado, né? Enfim, afeta o mundo inteiro. E o Delano Roosevelt, ele vai propor medidas econômicas e sociais para tentar, enfim, balancear, né, essa crise, tentar dar apoio social para a população. É o que está acontecendo um pouco hoje, né? Tem a pandemia da Covid e os governos estão tentando criar aparelhos e, enfim, mecanismos que possam dar auxílio à população para que a população, enfim, não morra, né? É mais ou menos isso. E na época, o Roosevelt, ele criou uma comissão específica para trabalhar com a questão rural, que foi a Comissão da Administração da Segurança Agrícola. E aí essa comissão contrata grandes fotógrafos e fotógrafas para defender a necessidade de que o New Deal é necessário. Então, para defender a visão do Roosevelt e os programas deles. Então, enfim, grande fotografia, essa foi a primeira que eu ia de cima, é só um exemplo, mas várias outras imagens super marcantes são criadas nesse momento, assim, né, para promover essa defesa. Então, um exemplo aqui, João falou da montagem, da edição. A Dorothea Lange, quando fotografou isso, eu descobri recentemente, quando estava montando a aula, ela fotografou, mas ela não gostou de um detalhe muito específico, que foi o dedo da mãe. Então ela fez toda uma edição Photoshop de hoje para tirar esse dedo. Mas a gente consegue, aqui ó, bem discretamente, vocês conseguem ver um contorno assim. Talvez quando vocês pegarem, aqui tem um contorno de um dedo, que a Dorothea Lange tentou apagar. Aí, João vai dar o zoom. Vamos lá. Foi. Calma. Foi, aí, foi. Oi. Pronto, foi. Agora foi. Aqui, ó. Eita. Calma, João. Ele tá mexendo adoidado aqui. Pronto, eu acho que agora estabilizou. Então, aqui ó, se vocês prestarem atenção, tem todo um contorno de um dedo aqui ó. Tá vendo meu cursor? Tem a unha dela aqui. E aí a Dorothea Lange apagou porque não gostou. Achou um negócio meio bizarro e a pessoa que ela tava trabalhando, não esqueci o nome dele, criticou muito, né? Isso não é a realidade. Você editou um dedo, não, né? Você apagou, mudou a realidade. Não era assim que era a foto. Então, por exemplo, o chefe dela estava defendendo essa visão muito objetiva da realidade. E a Dorothea Lange está fazendo esse recorte muito específico dela, que ela não queria esse dedo. Então, é um pouco isso, assim, nesse exemplo. Então, para voltar para a questão mais geral, João, tá com um zoom bem grande aqui. Quando der uma... Enfim, quando você corrige... E aí, tá dando pra entender, gente? Tá rápido demais. Como é que tá? Vai falando aí. Pronto, consertado o zoom. Tá Foi. no próximo já. Pronto, massa. Só por voltar no slide anterior, que aí tem umas questões bem... Pronto. E aí sobre a guerra do Vietnã, que João já falou anteriormente daquele recorte que ele fez com Weber, né, para exemplificar, a guerra do Vietnã tem uma grande importância. Foi a primeira guerra televisionada, então imagine tu abrir o Jornal Nacional e passar a guerra do Vietnã, sabe? É algo meio absurdo de se pensar hoje, né? Ver imagem de pessoas morrendo e você jantando, né? É um negócio muito, muito fora da sua realidade, né? Então, essas imagens extremamente fortes criaram uma rejeição com a guerra do Vietnã, né? Então, a foto anterior que o João mostrou é um exemplo desse, era um protesto contra a guerra do Vietnã, que vai se juntar a vários movimentos de contracultura no final da década de 60, né? Então, um grande slogan foi Faça amor, não guerra.
Então, enfim, é um dos principais exemplos da imagem na questão política e de guerra, por exemplo. E aí eu trago dois exemplos muito importantes. Acho que quase todo mundo já viu essa fotografia, que é a Napalm Girl de 1972, do Nick Hute. Pra falar de recorte, bora voltar lá. Originalmente, quando essa fotografia foi vinculada em jornais, ela foi recortada somente aqui, ó. Vê meu mouse. Somente aqui. Ela tirava todo esse soldado daqui. Então focava nas crianças, porque era muito mais impactante. Então o jornal fez o recorte dele para o que importava, que eram as crianças sofrendo com um bombardeio norte-americano. Né? Então, para quem não sabe, napalm é uma bomba incendiária. Ou seja, então essa criança daqui, ela tá viva até hoje, essa menina. Ela tem a pele que tá, enfim, queimando e tal, tá caindo aos pedaços mesmo. Então o fotógrafo registrou isso e logo depois correu para salvar ela para o hospital, né? E a imagem de baixo é um exemplo de como era vinculada essas imagens fortíssimas. E aí o que eu queria introduzir com isso é: será que hoje, se a gente tivesse essas imagens, teria o mesmo impacto? Sabe? Essa imagem, essa primeira imagem que é bem famosa, tem o mesmo impacto que teve em 1972, quando ela foi publicada pela primeira vez? Então é o que João vai já já falar um pouco mais sobre isso, mas que eu já queria introduzir para vocês começarem a pensar sobre isso. A gente passar para o próximo slide. Bom, mas até agora tudo que a gente falou foi sobre as grandes fotografias, né? Sobre as fotografias de guerra, de política, de estado. Mas e a fotografia que a gente produz? Que a gente, sei lá, tira uma selfie, que tira no bar com seus amigos e amigas, que você tira na festa de família, numa viagem. Isso não importa, né? E sim, importa bastante, inclusive. Né? É o que a gente chama de fotografia vernacular, que é essa fotografia do cotidiano, a fotografia amadora. E ela teve a grande popularização na segunda metade do século XX, graças às câmeras automáticas, que já comentaram bem no início da aula, o pessoal já comentou aqui, e com os filmes fotográficos que eu mostrei no início da aula, com aquele negativozinho. E aí a Susan Sontag, que eu volto a referenciar aqui, ela diz que a partir disso, o mundo se divide em eventos que valem ou não ser dignos de serem fotografados. Ou seja, esse exemplo da Mona Lisa é importante, assim. Eu tô vendo a Mona Lisa, então é algo digno de ser fotografado, sabe? É uma obra de arte, uma imagem também, né? Que vale ser fotografada, mas sei lá, vai ter outra imagem do outro lado que o pessoal vai desprezar, sabe? Então, a Mona Lisa por si é algo fotografável. Então, ela divide isso, assim. O que vale ou não ser fotografável. Mas é muito importante salientar que a visão dela é falando de um país desenvolvido, que é os Estados Unidos. E falando da Europa também. E no Brasil, como é que isso acontece? Né? Ela escreve esse texto em 74, eu acho. Por aí. No Brasil, que é um país extremamente desigual, esses equipamentos inicialmente se destinam a classe e raça muito específica. Uma classe média e classe alta, branca, basicamente. Então isso tem algumas consequências muito importantes. Acho que o João já falou, né, da importância que a elite teve com a fotografia. Então eu coloco dois curtas aqui, que estão disponíveis. O primeiro está disponível online, que é a Travessia da Safira Moreira, que vai trabalhar sobre a questão da memória, sobre a questão da fotografia. Se procurar, né, tá no Vimeo, é 5 minutos. E Fartura da Yasmin Tainá, que fala sobre questão de alimentação e fotografia, né, nas famílias negras. Então eu recomendo procurar. Esse não está disponível online porque está rodando em festival ainda. Mas como o festival está rolando online, se vocês acharem um festival de cinema rolando online, pode ser que esteja passando. E bom, é isso, esse slide. Vamos pro próximo, tá quase terminando, galera. Bom, e aí eu trago dois anúncios, né? Um da década de 60 e um da década de 74, pra, enfim, exemplificar isso, né? Quem é que tinha esse poder aquisitivo de possuir uma câmera? E aí você vai ter, chegou 100% automática, Agfa ótimo, né? Agfa ótima. A câmera com tecla mágica, completamente automática. E o preço dela é 19.950 cruzeiros, né? Que era a moeda da época.
Só que o salário mínimo, em 1960, quando essa propaganda foi vinculada, era 9.600 cruzeiros. Então, sabe quem é que tinha acesso a isso? Então, em 1974, a Polaroid lança a câmera, né, até instantânea, que custava, enfim, 499 cruzeiros e estava na promoção por 422 cruzeiros. Mas o salário mínimo era 376,80 cruzeiros. E aí é um pouco isso, né? Quem vai ter acesso a esses equipamentos? Quem vai poder comprar? E não era só nessa época ter a câmera, era você ter a câmera, você comprar o filme fotográfico, você revelar o filme fotográfico e você imprimir a foto. Então era um custo muito grande para você possuir uma câmera, né? Então isso vai ter grandes impactos enfim, na construção da memória de famílias de classes mais baixas e famílias negras principalmente. Que esses curtas que eu tô falando trabalham com isso. Bom, e aí eu falei, né, da Susan Sontag, falando sobre o que vale ou não ser fotografável. E aí eu faço uma pequena introdução para João, né? Então, o que é fotografável hoje em tempos de Instagram? Então a gente já vai entrando no mundo contemporâneo. E aí eu fiz um exercício durante 9 dias de acompanhar uma hashtag sunset, né, pôr do sol, para ver como era o crescimento dela. E no dia que teve menos fotos postadas na hashtag, você teve 113 mil fotos. Então no dia que teve mais foram quase 150 mil fotos. Então, será que ainda hoje essa divisão do que é ou não fotografável vale a pena, né? Então, para você pensar que em tempos digitais, para os analógicos, né? Se a gente estivesse fotografando com filme ainda, né, na fotografia analógica, a gente ia precisar de 3.139 filmes para bater o menor dia da hashtag. Isso foi só um dia. Imagine isso por 8 dias, que foram quase 900 mil fotos. Então, isso só foi uma hashtag. Tem várias outras hashtags de uma rede social inteira que está inflada de imagem. Então, pensem nisso. Pensem como isso acaba, como é que a gente consome essas coisas sem refletir muito sobre isso. Acho que é o que o João vai falar um pouco agora. Então, continuando aqui o raciocínio de César, a gente fez a passagem com essa fala dele do século XX para o século XXI. E um dos eventos que marcaram isso foi o atentado, um dos exemplos que marcou isso foi o atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, certo? A gente tem aí uma dualidade que acontece com a saturação das imagens, ou seja, saturação é quando uma coisa é exagerada, quando uma coisa perde o contraste, ela perde a definição, certo? É uma coisa que... Saturação de cor, por exemplo, é quando as cores estouram. Então, a saturação de imagem é quando as imagens estão para além do que a gente consegue sintetizar. Agora, voltando, o atentado de 11 de setembro, ele foi um dos primeiros não, mas um dos melhores exemplos do século XXI a lidar com essa saturação da imagem. E o que acontece como consequência disso é uma mudança do seu impacto. A gente tem uma dualidade. Por um lado, para quem sentiu esse impacto pessoalmente, para quem é dos Estados Unidos, para quem faz parte daquela sociedade, o impacto foi enorme e as imagens do atentado foram se repetindo com muita frequência e até hoje se repete como um marco histórico daquela nação, certo? Então, para eles o impacto é muito maior, para eles o sofrimento de assistir as imagens, seja em vídeo, seja em fotografia, é muito maior do que, por exemplo, para nós. O que essa repetição do atentado de 11 de setembro pode causar? Simplesmente perde o impacto, simplesmente perde o significado que ele teve na época. É como a fotografia que Marcos... Eita! Só um momentinho que eu vou tomar uma água. Mas é como a fotografia que Marcos acabou de apresentar pra gente daquela menina, que se ele quiser me lembrar um nome eu agradeceria. A menina na guerra que tá correndo sem roupa. Naquele momento, aquilo dali foi bem marcante. Sim, como é o nome, César? Eu não lembro de cabeça o nome dela. Eu tenho que pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar, aproveitar. O nome da foto? O nome da foto é Napalm Girl. Né? A garota Napalm, um negócio assim. Pronto, é mais ou menos o que César falou sobre a foto da Napalm Girl.
que o que aconteceu é que hoje em dia aquela fotografia não tem tanto impacto quanto teve naquela época. Assim como o atentado de 11 de setembro, aquelas imagens não têm tanto impacto em nós como tem nos Estados Unidos da América. O que isso quer dizer é que a fotografia não só é neutra no seu início, no seu preparativo, como ela também não tem os mesmos impactos para os seus telespectadores. E essa saturação da imagem vai deixar menos nítido ainda esse fenômeno. Então, pode ser que repetindo muito a imagem eu fique neurótico, como foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Neurótico, entre aspas, né? Que acabaram mudando várias políticas e desenvolvendo várias estratégias contra o dito terrorismo, contra até algumas comunidades do Oriente, se justificando pelo 11 de setembro. E as imagens foram fundamentais para alimentar um imaginário coletivo de que aquilo era necessário, sabe? De que aquele momento da história é o suficiente para que se mude a realidade futura. E as imagens são, eu acredito, eu posso até dizer, que é a principal ferramenta para que eles alimentem esse discurso. Porque se não houvessem imagens, apenas as pessoas que presenciaram aquilo naquela cidade, naquele momento, poderiam sentir o impacto daquele fenômeno. Com as imagens, não. Com essa escritura do sol, que é a fotografia, a gente pode eternizar esse evento e fazer com que ele se torne relevante pelo resto da história. Praticamente até hoje isso é bem relevante. Então, a saturação da imagem ela vai ter esses dois aspectos. Ela pode dar um impacto muito maior do que realmente foi, ou ela pode simplesmente perder o significado. E com a digitalização, a gente vai ver que ficou muito mais fácil registrar as fotografias. Eu não preciso mais do filme, como o César acabou de apresentar. Eu não preciso mais gastar dinheiro com impressão. Eu não consigo mais gastar tanto para se registrar um evento. Eu só preciso ter um equipamento e uma memória de SD, um cartão de memória, ou um drive, para que aquilo fique registrado. E aí, dois fenômenos com a digitalização, além da massificação do acesso, né, além de tornar popular fazer fotografia, fazer imagens, a gente vai ter dois eventos importantíssimos para falar do século XXI, que é a pós-verdade e as mídias pós-massivas. Percebam o pós aí, que é um sufixo, que existe um grande debate, se significa depois ou se significa um processo, uma coisa que o antigo já acabou, por exemplo, a modernidade já acabou, e a gente está na pós-modernidade. Então a gente está em um processo constante de construir diferentes modernidades. É isso que acontece com a pós-verdade. O pós aí não significa que a verdade acabou, mas que a verdade ou nunca existiu ou ela está constantemente sendo construída, certo? E a gente registrar imagens é importantíssimo para a gente registrar também diferentes verdades. E o que a gente mostrou praticamente durante essa aula toda foi que um único evento pode ser visto de várias perspectivas, dependendo do seu ângulo, do seu recorte, do seu interesse e etc. Então não existe uma verdade única. O que existe é uma construção constante da verdade. E isso às vezes significa que vão existir contradições, certo? E as mídias pós-massivas é simplesmente quando as grandes corporações, quando as grandes empresas, as empresas de televisão, as empresas de publicidade, as empresas enfim, a igreja ou a universidade, quando essas instituições elas perdem um monopólio de produzir verdades, de produzir realidades. E a própria população começa a produzir isso. Quer um exemplo? O passinho. Quando é que no mundo do século XX a população da periferia conseguiria registrar um traço cultural e disseminar com tanta facilidade quanto eles conseguiram hoje em dia, sabe? E isso só é possível porque eles tiveram acesso a essa ferramenta de registrar imagens e eles tiveram acesso a essa ferramenta de divulgar imagens. Então as mídias pós-massivas é quando a gente quebra com a indústria cultural, ou seja, com corporações que dão a verdade e a gente só recebe passivamente, e começa a falar agora da própria população produzindo seus registros, certo? Produzindo seus discursos. Esses dois termos são bem importantes para a gente refletir sobre a realidade do século XXI. E aí eu queria falar um pouco sobre um sociólogo muito importante,
e o César ainda não citou aqui, que é José de Souza Martins. Ele é um dos sociólogos brasileiros que é referência no estudo de sociologia da imagem e da fotografia. E ele fala que a imagem, além de uma expressão do fotógrafo e um registro do fotografado, ela faz parte da construção de um imaginário coletivo. Então, por exemplo, o 11 de setembro e suas imagens sendo reproduzidas constantemente constroem um imaginário coletivo. Se eu quero construir um mito sobre, sei lá, sobre uma violência de uma classe sobre a outra, se eu quero construir um mito de que eu sou uma vítima, se eu quero construir um mito de que eu sou uma autoridade, então é importantíssimo que eu tenha registros, e a fotografia é a principal ferramenta para isso, que eu tenha registros e que eu dissemine isso o máximo possível, para que as pessoas tenham contato, certo? E aí a gente pode lembrar do exemplo que eu dei logo no meio da aula ali, sobre as autoridades usarem da fotografia para deixar suas imagens em vários órgãos públicos. Se essas autoridades não tivessem uma imagem em órgãos públicos, as pessoas não sentiriam ali a sua presença, certo? As pessoas não lembrariam constantemente de que tem uma autoridade por trás daquela organização. Então, a imagem, quando a gente olha, quando a gente a consome, a gente constrói um imaginário. E se uma mesma imagem, uma mesma ideia é passada para uma população, a gente constrói um imaginário coletivo. E Gessé de Souza Martins, ele reflete muito sobre isso e fala de como a gente pode, por meio da fotografia e por meio de um exercício, como que César fez com a gente, de racionalizar a visão, a gente acaba por, através da fotografia, entender um pouco da organização social, certo? E um outro exemplo que eu queria trazer é de Foucault e aplicar ele ao século XXI. Foucault reflete muito sobre liberdade e o estado de constante vigília e punição, certo? Hoje em dia a gente vive uma liberdade ou a gente vive uma sensação de liberdade? Dá para refletir muito com as escrituras de Foucault. Porque constantemente a gente está sendo vigiado de certa forma por um smartphone, certo? É só a gente lembrar que a maioria dos aplicativos pede permissão para acessar a nossa webcam e para acessar o nosso histórico de acesso na rede. Então, quando eles conseguem esses dados, eles conseguem nos oferecer propaganda, com as mesmas técnicas desenvolvidas pelo nazismo, pela União Soviética, pelo Ocidente. Mas tendo acesso ao que a gente consome, eles conseguem nos oferecer coisas do nosso interesse. Então, a publicidade está muito mais eficaz hoje em dia. E por meio da imagem, a gente consegue consumir muito mais fácil, certo? Eu não preciso mais ler um outdoor na rua e ver o que é que um air fry oferece para mim. Eu só preciso ver uma imagem dele funcionando. E aquilo dali vai ser muito mais fácil de entender, vai ser muito mais fácil de internalizar. E o outro exemplo que eu trouxe junto a Foucault é de 1984, que é uma obra de ficção excelente para quem quer pensar o século XXI, que fala sobre como essa produção de imagens se tornam tão presentes no nosso dia a dia que é quase impossível a gente dizer que consegue ficar só, certo? Nessa fotografia aqui de baixo é uma tecnologia de reconhecimento facial que a China desenvolveu e que foi amplamente utilizada agora no contexto da Covid, porque se implantou uma ferramenta de detectar a temperatura e aí sabia que quem estava passando na rua ou em algum estabelecimento, se aquela pessoa estava com a temperatura ok ou se ela estava com algum indício de Covid. Então, veja bem, a imagem ela já está começando a deixar de ser apenas um registro para começar a ser uma ferramenta de sincronia com a realidade. Ela começa a nos oferecer formas de interpretar a realidade. Porque até então a gente não tem visão de calor. Então a gente não conseguiria, ao vivo, ver quem tem a temperatura ok ou não. Enfim, o último slide, para a gente pensar sobre a influência comportamental e de como as imagens elas são importantíssimas nesse processo. Nessa foto, em que tem uma criança, essa é uma youtuber mirim, que não é daqui do Brasil, então eu não sei o nome dela. Eu apenas peguei uma foto mais aleatória possível, para não acabar divulgando a imagem de uma pessoa e etc. Mas é de uma criança, uma youtuber mirim, e que ela está ali representando um estilo de vida, que é essa a intenção da maioria da classe blogueirinha,
que é mostrar um estilo de vida, é mostrar um estilo de consumo, é mostrar uma referência de como se comportar, certo? E hoje o que a gente está constantemente em constante uso é justamente o uso da imagem por meio da tecnologia digital, por meio de redes sociais e etc. E basta a gente lembrar, como é dito na aula de socialização, que as nossas experiências elas são internalizadas para que a gente reproduza. Então existe aí, é como se fosse um processo de 3 vias. Eu tenho uma experiência, certo? Estou visualizando algo, eu internalizo aquilo, eu interpreto, eu vejo se aquilo é útil para mim ou não é útil. Eu vejo qual contexto eu posso utilizar aquilo, qual contexto eu não posso utilizar aquilo. Enfim, eu internalizo aquilo que eu visualizei e, por fim, eu reproduzo aquele comportamento. E o que é que acontece com as mídias digitais hoje em dia? Nem sempre aquilo que eu estou tendo acesso, aquilo que eu estou tendo como referência, faz parte da minha realidade. Por exemplo, essa criança tem condições de ter uma roupa boa, ela tem condições de gravar o seu estilo de vida e ela tem condições de compartilhar isso cotidianamente. Mas pode ser que uma criança que esteja consumindo essa imagem não tenha as mesmas condições, certo? Mas mesmo assim ela vai internalizar aquilo, porque faz parte da experiência dela consumir esse tipo de imagem. E aí a gente pode falar de conflitos nas referências comportamentais. Nem sempre aquilo que eu quero reproduzir faz parte da minha realidade. Nem sempre eu vestir. E acredito, eu tenho muita vontade de vestir roupa de frio aqui em Recife. Então as roupas chiques e tal. Nem sempre eu vou ter condições daquilo. Mas por que eu tenho vontade? Porque eu estou constantemente consumindo esse tipo de imagem no meu Instagram, por exemplo. E aí é fundamental que a gente use dessa visualização racional que a gente está tentando exercitar aqui nessa aula para distinguir o que pode fazer parte ou não do meu estilo de vida, o que eu consigo ou não reproduzir. E não se deixar afetar por tudo que eu consumo visualmente. Beleza? Uma das coisas, um dos autores que a gente pode utilizar para falar disso é de Goffman. Ele fala da teatralidade. É de como a gente vai modelar os nossos corpos e os nossos comportamentos para se inserir em um grupo. E hoje, no século XXI, o que a gente mais tem é acesso a diferentes estilos de vida. Então a gente vai, inevitavelmente, e prestem atenção, é uma crítica? É. Mas não é uma crítica negativa ou positiva. Eu não estou dizendo se isso, eu não estou querendo aqui refletir se isso é bom ou ruim. Mas é uma nova forma de se comunicar, é uma nova forma de se socializar. E a gente tem que encarar isso como algo realista, independente se a gente quer ou não. Fazer parte de uma teatralidade midiática é uma coisa que a gente está sujeito constantemente. Então é importante a gente pensar, certo? Mas enfim, Goffman fala sobre a teatralidade e de como a gente vai interpretar esse comportamento social, socialmente reproduzido, e a gente acaba por reproduzir também. Quem fala um pouquinho sobre isso é Bourdieu. E é importante que vocês, se quem quiser, deem uma pesquisadinha sobre esse processo de internalização, certo? Mas, enfim, para concluir o raciocínio, o que Goffman traz é de que a gente vai estar constantemente teatralizando algo. A socialização é a gente aprender a teatralizar de acordo com o grupo social. E, no século XXI, a gente consegue teatralizar, ou a gente tem a oportunidade de teatralizar, coisas que não fazem parte da nossa realidade cotidiana, certo? A gente consegue ter acesso a coisas do mundo todo e a coisas de todos os tempos. Eu consigo teatralizar, se eu quiser. Um bom exemplo é os otakus, o estilo de vida do Oriente. O otaku consegue, tem ali acesso a alguns traços culturais que vêm do Japão. Ao mesmo tempo que eu também posso teatralizar um estilo de vida da década de 60. Eu posso adotar um estilo retrô. Posso adotar um estilo que eu não vejo mais na minha realidade presencial e temporal. Beleza? E, por último, a gente nessa lógica de internalizar, que é natural ao ser humano, as nossas experiências, no século XXI a gente acaba internalizando um comportamento comercial. A gente acaba por reproduzir uma lógica de marketing pessoal. E não é que a gente queira se vender, não é que a gente esteja constantemente querendo se mostrar. Mas a estrutura social de hoje favorece muito para que a gente desenvolva esse marketing pessoal. Então, na universidade, eu preciso ter algumas estratégias para que determinados grupos prestem atenção quando eu produzir algum trabalho científico. Então, eu preciso publicar isso. É uma ferramenta que eu posso tirar proveito. Ou eu posso internalizar isso
no meu cotidiano. Eu me orgulho do meu estilo de vida, então eu registro e compartilho. Tudo isso faz parte de uma lógica de marketing pessoal que se desenvolveu por quê? Como eu falei, na mídia pós-massiva, a gente não só é passivo e recebe uma realidade dita, a gente produz a nossa própria realidade, certo? O marketing pessoal não pode ser não precisa ser necessariamente uma coisa negativa, mas é uma coisa que a gente precisa ter cautela porque pode trazer alguns danos psicológicos. E como que esse marketing pessoal acabou internalizando com tanta eficácia no nosso comportamento? Existe uma coisa chamada algoritmo de satisfação, a maioria das redes sociais usa, que é simplesmente me isolar em bolhas de interesse, em bolhas de relacionamento com pessoas do mesmo interesse. Então eu perco, por exemplo, o constrangimento de me mostrar num grupo que não se parece comigo, porque eu vou estar sempre isolado numa bolha de interesses em comum, certo? É muito mais fácil, favorece muito mais com que eu me mostre, com que eu me expresse com facilidade. E por fim, essa lógica mercadológica acaba fazendo parte do nosso cotidiano. César vai falar um pouco sobre dança sélfica e aí a gente encerra essa aula. Bom, já acho que tá todo mundo já cansado. Você é breve assim a ideia. Essa é uma ideia de um fotógrafo espanhol, né, o Foncumberta, que ele escreve nesse texto a dança sélfica, está disponível online na revista Zoom. Só pesquisar dança sélfica, revista Zoom. E aí ele falando um pouco de como hoje, né, ele fala da pós-fotografia. Eu não vou entrar nisso, mas é uma ideia muito próxima da pós-massiva que João já falou. Mas aí o que é que ele está falando nessa dança sélfica? A pessoa está dançando? Não, não está dançando. O que está acontecendo é que para ele, atualmente, a identidade está vinculada à imagem. É um pouco que João já falou do marketing pessoal, da teatralidade. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando, por exemplo, antigamente, eu poderia me descrever, sei lá, meu nome é César, eu tenho 23 anos, sou estudante de ciências sociais e começar a me descrever com textos, com palavras, para ser mais específico. E hoje não, hoje essa identidade está muito vinculada à imagem. Então, ele diz uma comparação muito legal que eu, fico pensando nisso. Ele diz que a câmera hoje o que a gente estava fotografando antes era para dizer aquilo existiu, ou seja, se a gente for da Mona Lisa, por exemplo, é um bom exemplo. Aquilo existiu, né? A pessoa estava fotografando e não estava aparecendo na imagem. Então, aquilo existiu. Mas quando a pessoa vira a câmera para si, faz o próprio ato do selfie, né? De, coloca a câmera na sua frente e tal. Aquilo se transforma na ideia de eu estava lá. Então, um exemplo muito que eu comentei recentemente com o João foi que um pouco antes do carnaval, eu não faria isso no carnaval nunca, um pouco antes do carnaval, que era mais seguro, né, e tal, eu queria me encontrar com um amigo meu. E onde eu tava era um pouco difícil de explicar por palavras, né? Eu tava no Cais do Sertão, mas era um lugar meio específico. E aí eu não queria digitar. E no caso eu fui lá e tirei uma foto de onde eu tava. Então, a imagem foi uma forma de me comunicar. Hoje a gente se comunica com imagens. E essa selfie que eu tirei foi uma forma de dizer, eu estou aqui, sabe? Então é um pouco isso que ele tá falando, né? Dessa dança sélfica, desse ato da câmera se voltar para si, que ele chama de um ato narcisístico, né? De narciso, de se amar e tal. A câmera volta para si para pensar essas questões do comportamento, de como hoje você tem essa possibilidade de se vender, né? Do marketing pessoal, da teatralidade a partir da selfie. Então é uma ideia que ele começa a refletir muito interessante para quem quiser se aprofundar, né? Sobre essa questão da selfie nos dias atuais. Então, César, quer acrescentar mais alguma coisa? A parte do consumo de estilos de vida eu acabei incorporando ao marketing pessoal. Tá aí no slide separado, mas eu acabei falando antes. Sim, mas César, tu queres falar mais alguma coisa ou a gente encerra agora? Por mim, tranquilo, pode encerrar. Vocês têm alguma dúvida? Primeiro, né? Perguntar como é que tá. Deixa eu abrir aqui meu YouTube. E aí, galera que resistiu até agora, como é que tá? Alguma dúvida? Deu tudo certo? Quem quiser tirar dúvida ou quem quiser alguma referência que a gente passou,
Quem quiser falar sobre alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, certo? Não só sobre essa aula, mas sobre todas as aulas que se passaram. Vocês podem procurar a galera da docência, podem procurar a galera de monitoria também, como vocês podem ver aqui com o César. Estão bem disponíveis e são super de boa para responder a vocês. A gente até aconselha. É bom ter essa interação, né, no momento de pandemia. Então, podem entrar em contato com a gente a qualquer momento. Tem o grupo do WhatsApp de monitoria. Meu celular está quase descarregando. Mas, enquanto tiver bateria, pode falar lá que eu vou estar respondendo a vocês. E é isso aí. É isso, queria fazer um convite, só fazer uma pergunta antes. A maioria daqui entrou no primeiro semestre, agora no meio do ano. Como é que, só pra eu ter uma noção aqui, quem é que está conosco? Que eu gostaria de fazer um convite pra quarta-feira. E aí, só pra saber. Massa, essa é uma ótima ideia. Vai ter o delayzinho, né? Aí a gente espera. tô esperando. A galera responder. É meio do ano. Vou encerrar a apresentação, de César, que aí aparece nós Pronto, dois. tá bom, tá bom. Pronto, galera. Quarta-feira a gente vai, no caso, a gente vai fazer uma monitoria interativa, né? Eu não sei se a gente vai fazer por Meet, eu espero que seja por Meet, porque eu acho muito melhor, pra não ser somente eu falando. Mas aí vai ser algo interativo, voltado pra resolução de questões do AMP, né? A parte do meu pescoço. Acho que vocês não tiveram acesso ao AMP 1, 2 e 3. E aí, nessa quarta-feira, eu vou estar resolvendo pela parte da tarde, acho que de 1 da tarde, que era o horário antes da pandemia previsto, resolvendo as questões de sociologia do AMP 1, 2 e 3. E aí vai ser também um processo de grande revisão do que foi trabalhado até agora, né? Então, não sei se vocês têm acesso, se vocês tiverem, me digam. Se vocês não tiverem, me digam também, porque aí eu posso passar as questões de sociologia para vocês. Se vocês quiserem responder antes, na hora tirarem dúvidas, pode ser também. E a gente resolve na hora. E aí é um convite que tá feito. Aí no grupo depois eu mando tudo certinho. Beleza? Pronto, galera. Então, muito obrigado por terem ficado até agora. Quem não ficou também, obrigado por ter aparecido. E depois vai ser possível vocês verem que a gente vai estar upando a gravação da conversa da gente no YouTube e lá na plataforma do Guru Educação, EAD Guru. Então, obrigado. Mais uma vez, a gente está disponível para qualquer coisa. E até a próxima. Ok. Tchau, tchau, gente. Vou mostrar minha câmera porque eu não apareci.